Olá, meus pupilos da enfermagem, eu sou a professora Paloma e hoje eu vim falar sobre o segundo tema de saúde da criança e do adolescente com vocês. Eu quis trazer um tema para falar sobre amamentação. Esse segundo tema eu trago sobre amamentação porque é uma das partes que a gente vai avaliar o recém-nascido no alojamento em conjunto, quando aquele bebê recém-nascido que está lá com a mamãe, né? Ele foi liberado, nasceu bem, está liberado, está com a mamãe no alojamento em conjunto. E uma das coisas que a gente vai avaliar vai ser a amamentação, se está sendo uma amamentação eficaz ou não. Por quê? Para evitar riscos para esse bebê. Então, a amamentação, ela constitui uma das questões mais importantes da saúde humana. Porque através do leite materno, a criança que é amamentada nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, ela tem uma resistência maior, uma imunidade maior que uma criança que não foi amamentada. Porque através da amamentação é passado anticorpos da mãe para o bebê, para o feto. Então, principalmente nos primeiros anos de vida, a amamentação exclusiva ela é muito importante justamente para isso e para o desenvolvimento do bebê. Acredita-se que o leite materno é a primeira vacina que o RN recebe através da amamentação, pois através da amamentação a mãe passa seus anticorpos para o bebê. Quais são as recomendações do Ministério da Saúde, de acordo com a OMS? Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, de 0 a 6 meses. Complementar, de 6 meses até 2 anos de idade ou mais. O que seria esse aleitamento materno complementar? É um aleitamento materno junto com as papinhas. A partir dos 6 meses é introduzido as papinhas do bebê. Então ele não vai deixar de mamar, mas ele vai ter a introdução de outros alimentos, que a partir dos 6 meses a criança tem necessidade, o organismo dela necessita de outras vitaminas. Introdução alimentar complementar a partir dos 6 meses, não sendo recomendado outros leites, como leites industrializados ou de vaca. E o leite materno deve ser mantido por no mínimo até 2 anos de vida, no mínimo. É o que o Ministério da Saúde recomenda, certo? Agora, quais as vantagens do aleitamento materno para a criança? Uma delas, o aleitamento complementar do lactente. O alimento é um alimento completo para aquela criança de até 6 meses de idade. Não precisa de mais nada além do leite. Então, a criança não vai precisar estar tomando água, não vai precisar de uma vitamina, não vai precisar de nada. Por quê? No leite materno vai ter todos os nutrientes que ela precisa. Menor incidência de doenças diarreicas ou respiratórias, sofre menos risco de ter essas infecções do trato intestinal, maior vínculo afetivo entre mãe e bebê e diminui a probabilidade de maus tratos, porque o vínculo afetivo está maior, fica mais intensivo no aleitamento materno, principalmente quando tem aquele olho no olho entre mãe e bebê no momento da amamentação, é onde cria-se um maior vínculo afetivo entre os dois. E tem N vantagens para o bebê, principalmente na parte da arcada dentária, na parte da fonoaudiologia. Então são vários. Se eu parar para listar todas as vantagens aqui, gente, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando. A amamentação, aleitamento materno exclusivo ou complementar, ela traz muito benefício para o bebê e para a mãe. Agora as vantagens do aleitamento materno para a mãe. Uma delas vai favorecer a involução uterina, ou seja, ela vai diminuir, vai perder peso mais rápido. O útero vai voltar no tamanho certo mais rápido. Por quê? Quando a mamãe está amamentando, ela libera um hormônio que vai fazendo essa contração. Por isso que às vezes tem mães que sentem cólicas quando amamentam o bebê, principalmente nos primeiros dias de vida do bebê, primeiros dias de puérpera. Ela vai sentir bastante cólica e ela vai sentir que os lóculos dela são mais intensos no momento que ela está amamentando, que é aquela menstruação pós-parto, menstruação puerperal. Diminui o risco de câncer de mama, ovário e útero e é mais barato, prático e limpo. Então, financeiramente falando, o aleitamento materno vai ajudar também na economia do recém-nascido e da mãe, certo? Na economia do domicílio. Agora, como que é feito o preparo para essa amamentação? Ele deve ser iniciado, professor, ele deve ser iniciado acho que só depois que o bebê nascer. Não, gente. Desde o pré-natal a gente tem que orientar essa mãe
a preparar as mamas, tem que orientar a mãe sobre a pega correta, tem que ter nos grupos de gestantes, falar sobre o aleitamento materno, os benefícios do aleitamento materno, por que amamentar, por que não amamentar. Então, fazer aqueles debates. No pré-natal é o mais importante, é onde ela vai tirar todas as dúvidas. E quais são os cuidados recomendados para evitar problemas futuros? Evitar sabonete nos mamilos para não ressecá-los, expor a mama ao sol, pelo menos uns 10 minutos antes das 10 e depois das 5 da tarde, deixar ela exposta ao sol para criar uma resistência no momento da mamada e evitar fissuras. Mamilos planos ou invertidos, um orifício no sutiã durante o terceiro trimestre, que é o último trimestre da gravidez, vai facilitar a protusão desse mamilo. Ordenha ou pressão negativa está contraindicado. Por quê? Se aquela gestante que estiver no último trimestre da gestação começar a ordenhar, mexer no bico do peito dela, o que acontece? Ela vai incentivar o trabalho de parto prematuro antes da hora. Então tem que tomar muito cuidado com o que se orienta para essa gestante. Então, e a amamentação eficaz, para a gente ter um aleitamento materno eficaz, a gente tem que iniciar desde a gestação essa orientação. Agora, fisiologia da lactação. Como é que esse leite é produzido? Como é que esse leite nasce? Então, a produção do leite materno decorre de uma complexa interação neuro-psico-endócrina. 3 fatores. Eu tenho a parte neurológica da mãe, eu tenho a parte psicológica da mãe também, que influencia bastante, e eu tenho a parte endócrina da mãe, que é a liberação dos hormônios. O que vai produzir, o que vai promover a produção do leite materno? Terminações nervosas aureolares, que levam estímulos para a adenohipófise, que fica no cérebro, e que produz a prolactina. Então, é tudo uma comunicação do organismo da mãe. Então, terminações nervosas que vai levar um estímulo para a hipófise, para a hipófise produzir a prolactina. E vai atuar nessas células mamárias produzindo esse leite. A ocitocina liberada na adenohipófise em vigência do estímulo de sucção é responsável pelo reflexo de descida do leite. Então, por isso, mulheres que têm um parto normal, elas tendem a ser mais rápido a apojadura, que é a descida do leite. A apojadura, porque assim, tem mulher que acha que já vai sair da maternidade cheia de leite. Gente, o primeiro leite é o colostro, que ele é rico em água e gordura para o bebê ficar sadio, rico em anticorpos para ele. Depois de 3 a 7 dias após o nascimento do bebê, a gente tem a apojadura, que é quando desce aquele leite mesmo. Os seios da mulher ficam inchados, ficam muito doloridos às vezes, muitas das vezes. Tem mulher que passa por apojadura tranquilamente. Agora tem mulher não, que fica hipersensibilizada, não consegue nem amamentar o bebê, tem que fazer um ordenho manual, e vai de nós profissionais do alojamento conjunto tá orientando essa mãe e ajudando ela a fazer um aleitamento materno adequado. Então, nesse slide vocês vão ver cada célula, onde que fica as células alveolares, que foi o que a gente falou, que ela manda para a hipófise produzir leite. Onde que fica cada coisa, o auréola, o mamilo do bebê, essa é a anatomia da mama. Já na fisiologia da lactação, a prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite, prolactina. A prolactina ela só é produzida através da ocitocina, que é o hormônio responsável pelo trabalho de parto da pessoa, da gestante. Então, quando que a mulher começa a entrar em trabalho de parto, começa a liberar ocitocina no organismo dela, para a ocitocina fazer a contração uterina e expulsar esse bebê. Então, por isso que quando é um trabalho de parto, quando que é um parto normal, acaba sendo um pouquinho mais rápido a apojadura descida do leite. Por quê? É o organismo dela que liberou ocitocina para começar o trabalho de parto. O trabalho de parto expulsou o bebê, a ocitocina já vai avisar que pode ser produzida a prolactina. Então, os alvéolos, as glândulas alveolares dos seios, vai avisar para a hipófise e produz a prolactina para poder fazer a produção do leite. São de 3 a 7 dias mais ou menos. Essa é a fisiologia da lactação.
Então dá pra ver que, ó, secretada a prolactina no sangue, o bebê vai sugar, tem o impulso sensorial do mamilo, ela é secretada após a mamada para produzir a próxima mamada. Então, através da sucção do bebê que vai produzir essa prolactina. Mas a prolactina é secretada à noite e inibe a ovulação. Por isso, em algumas literaturas, usam como método anticoncepcional a amamentação. Porém, nenhum método anticoncepcional é 100%. Então, o método LAN, que é de quem está amamentando, ele pode ter seus viés, né? Então, a prolactina ela vai inibir a ovulação, mas nada impede de que essa mulher possa ovular, tá certo? Então, o reflexo de ocitocina vai atuar antes ou durante a mamada para fazer, então, o bebê vai sugar, o 2, impulso sensorial do mamilo, o 3 é a ocitocina no sangue, o leite vai descer, então ele vai fazer o leite descer e vai fazer o útero contrair, é a fisiologia da lactação com a ocitocina. Então, o reflexo da ocitocina, ó, dá pra ver aqui nessa imagem, ela tá assim, pensando no bebê com carinho, olhando pro bebê, tendo uma confiança. Se ela começar a ficar preocupada, não consigo amamentar esse bebê, se ela começar ter outras preocupações, passar por nervoso, acho que vocês já devem ter ouvido falar de gente que passou por um nervoso muito grande e acabou parando de produzir o leite, né? Até falar da questão da dieta da mulher, né? Que é os 45 dias pós-parto dela, que tem que tomar bastante cuidado com essas coisas. Por quê? Qualquer momento de estresse, período de estresse que ela passe, isso pode afetar na amamentação. Afetando na amamentação, a ocitocina não vai ser liberada e não vai ser liberada a prolactina, não vai ser produzido o leite do bebê. Então, o fator estresse conta bastante nesse momento. Então, a psicofisiologia da lactação. O inibidor do leite materno, se o peito permanece cheio de leite, a secreção vai ser interrompida. O nosso organismo ele é muito inteligente. O bebê suga, pronto, tá satisfeito, vai dormir. Aí vai lá a ocitocina, avisa para a prolactina produzir leite. Aí a prolactina começa a produzir leite e encher o peito de novo para a próxima mamada. Aí o bebê só sugou um pouquinho, 10 minutinhos, e aí ele começa a ter umas pausas bem assim, começa a diminuir a mamada dele. Então o meu organismo vai começar a diminuir a produção do leite. Ele mesmo vai começar a traduzir que aquele bebê não está mais mamando tanto. E ele mesmo vai se programar, o nosso organismo ele se programa para que não aconteça a mastite, né? Que é encher muito o peito antes da hora. Porém, na apojadura, que é o primeiro momento que desce esse leite, que é produzido esse leite, o nosso organismo não sabe quanto que esse bebê vai mamar. Então, ele vai liberando, até se acostumar. Quando ele se acostuma, ele vai ou diminuir a produção, ou ele continua da mesma forma que tá certo? Então, como eu vou amamentar? Pega correta. O bebê vai colocar a linguinha embaixo do seio, então a linguinha do bebê vai ficar embaixo do seio e ele tem que abocanhar todo o avelo, todo o bico da mãe. Então, mesmo sendo um bico grande, ele vai ter que abocanhar tudo. A linguinha vai assim debaixo do mamilo, ele abocanha todo o bico do peito. Essa é a pega correta. Por quê? Se ele começar a chupar só na pontinha do bico do peito, isso vai acontecer as fissuras mamilares. Isso que faz acontecer essas fissuras mamilares. Ele não está mamando de forma correta. Então, da imagem dá para perceber como que é essa pega correta. Ó, o bebê abre a boca para pegar o peito. O mamilo está dirigido ao seu palato, que é a parte de cima da boca. O seu lábio inferior fica posicionado abaixo do mamilo. E uma boa pega alveolar. Ele vai envolver todo o seio, certo? Depois eu vou mostrar com um bonequinho mais ou menos, porque eu tenho um bonequinho de amamentação, eu vou fazer como se fosse uma demonstração para vocês verem. Então, o reflexo do bebê, que é o reflexo de busca e apreensão. Então, o bebê que tem que abocanhar esse peito, é o bebê que tem que abocanhar essa auréola toda. Não é a mulher que tem que colocar. Nos primeiros dias, como é uma coisa nova, tanto para o bebê quanto para a mulher, a gente acaba ajudando.
porém depois ele se acostuma que ele mesmo vai abocanhar o peito da mulher. Então, da forma correta, da pega correta. Se ela perceber que está com a pega errada, ela vai tirar esse bebê do peito e colocar novamente de forma correta, que ele que vai abocanhar todo o peito. Nesse próximo slide, vocês percebem que está a boca do bebê em volta da auréola certinho. Ele abocanha todo o peito dentro da boca dele. No próximo slide, vocês percebem os 3 tipos mais comuns de bico: o protuso, o invertido e o plano. O protuso é o que ótimo, é muito difícil ter algum problema com a amamentação, esse bico protuso. O invertido e o plano são os mais difíceis que a gente vai ter. Por quê? Não vai ficar aquele bico dentro da boca do bebê, então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com a pega correta. Ele vai ter que abocanhar toda a auréola desse peito para mamar, então vai ter um pouco mais de dificuldade. Não é impossível, gente, não é impossível. É possível sim ter uma amamentação eficaz com esses 2 tipos de seios, com esses 2 tipos de mamilos. Nesse próximo a gente vai falar sobre as afecções da mama. O que são as afecções? Doenças que podem surgir na mama no momento do aleitamento materno. O primeiro é o engurgitamento mamário, onde tem uma congestão vascular e uma quantidade de leite fica retida dentro da mama. A mama fica com um rubor bem característico, com um calor também bem característico e bem edemaciada e dolorida demais. A mãe não consegue amamentar. Gente, nesses casos, a gente como profissional da saúde tem que avaliar, porque às vezes a mãe não está aguentando amamentar o bebê. Se for só um peito, vamos tentar colocar no outro, enquanto a gente trata um peito só. Porém, nesses casos, a maioria dos bebês vão ter que ter um aleitamento complementar, não só do peito. As orientações: massagem e ordenha. A massagem de forma circular, eu vou pegar no peito e vou fazer de forma circular um reloginho passando no peito, que essa é a massagem que eu tenho que fazer. E a ordenha manual, que eu vou pegar o bico do peito e espremer, pegar o bico do peito e espremer. Pode também ser feita a ordenha com as bombas de leite, que vai aliviar bastante a dor. Então, começar a mamada pelo seio que está menos engurgitado. Sempre tem que começar a mamada pelo seio que está menos engurgitado. A próxima são as fissuras mamilares, né? Qual que é o maior fator para acontecer essas fissuras? A pega incorreta, a má posição no momento do aleitamento materno, higiene desnecessária quando a mulher começa a esfregar demais o bico do peito, ou então não se preparou para essa amamentação. Então, qual que é a orientação para a prevenção? Fazer a pega correta, de forma correta. Quando a gente aparece com essas fissuras, você pode usar o próprio leite para poder ajudar na cicatrização. E aí, às vezes, esse peito fica mais dolorido, a mulher prefere amamentar mais em um outro peito, porém vai diminuir. Cada peito é individual, gente. Vai diminuir a produção de leite num peito, então vai ficar torto. Um vai encher mais do que o outro. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. No próximo é a mastite. Mastite, o processo inflamatório de um ou mais segmentos da mama, ela é muito parecida com o engurgitamento mamário. A mastite infecciosa ela é causada por uma bactéria. Nesse próximo slide vocês vão ver, ó, a mastite e engurgitamento mamário, a diferença. A mastite é causada por uma bactéria, e engurgitamento mamário não, é o acúmulo do leite. Aquele leite bem acumulado no peito que não sai, por isso tem que fazer a ordenha. Na mastite não, é aquele leite que ficou há muito tempo lá, criou uma bactéria e tem uma infecção lá. Aí já não dá mais para dar pro bebê. Dá para ver a diferença nas duas imagens. Agora, contraindicações para amamentar. A principal delas é o HIV. Paciente com HIV positivo não pode amamentar bebê. Pacientes que fazem uso de drogas antineoplásicas, imunossupressoras, substâncias radioativas, está fazendo tratamento para câncer. Mães com limitações temporárias. Um exemplo é uma mãe que ela está presa e ela não pode ter visita, então às vezes tem a lei que a respalda dela amamentar. A gente tem a lei até em trabalho agora, tem empresas que estão aderindo à lei de afastar a mãe por 6 meses. Porém tem empresas não, que é só por 4 meses. Então essas limitações temporárias tem casos e casos, N casos. A galactosemia, gente, é como se fosse
uma alergia que a criança desenvolve ao açúcar do leite da mãe. Então é muito difícil de se diagnosticar, porém são casos raros, mas existe. E aí a mãe não vai poder amamentar, porque o bebê tem alergia ao açúcar daquele leite, tá certo? Qual que é a técnica de amamentação? Isso é muito importante, principalmente no momento do alojamento conjunto, onde a gente vai orientar essa mãe na amamentação. Então, é indicado iniciar a amamentação ainda na sala de parto, para principalmente ajudar na evolução uterina dessa mulher. O recém-nascido permanece acordado e alerta por cerca de 6 horas após o parto. Após esse período, o lactente entra num sono profundo por conta do cansaço. Então, a gente tem que aproveitar o mais rápido possível, assim que ele nasce, para colocar ele para mamar na mãe. Se ele nasceu bem, já colocar para mamar na mãe. O leite materno deve ser oferecido em livre demanda, sempre que ele quiser. O RN deve sugar a mama até esvaziar. E o leite posterior porque o leite posterior, que é o leite que vem depois desse começo da mamada, ele é de 2 a 3 vezes mais rica em gordura, que é o que vai fazer o bebê ganhar peso. Nos primeiros dias de vida, o colostro não vai saciar o recém-nascido, como um leite maduro, que é o leite depois do colostro. Logo, mamadas mais frequentes e de curta duração são as ideais. Então, o bebê vai mamar um pouquinho, dormir, mamar um pouquinho, dormir. Então, tem que explicar para a mãe. Tem gente que fala, ah, mas esse leite é muito fraco, por isso que ele está assim. Ele está chorando porque esse leite é muito fraco. Ele está assim porque esse leite é muito fraco. Gente, o leite, o colostro, é o leite mais rico que tem. Ele tem o que necessita o recém-nascido nesse começo. Então tem que tomar bastante cuidado com isso e orientar a mãe. Olha, mãe, esse leite não é que esse leite é muito fraco, ele é mais rico em água e gordura, que é o que o seu bebê precisa nesse momento. Então é muito importante você amamentar seu bebê com esse leitinho por enquanto. Ele vai ficar chorando bastante? Vai ficar chorando bastante, vai mamar mais que o normal, porém é um leite que é necessário para esse bebê, principalmente porque ele é rico em anticorpos, certo? Então ensina isso para a mãe que ela vai entender tranquilamente. As 2 mamas devem ser oferecidas em todas as mamadas, sendo que a mama não esvaziada na mamada anterior. Então eu sei o que é mais importante, ensinar a mãe a rodiziar essas mamas. Porque tem mãe que fala, ah, mas ele prefere só a mama direita. Ah, mas ele prefere só a mama esquerda, ele vai ficar mamando só naquela, só naquela, só naquela. Não, gente, a gente tem que falar para ela rodiziar. Uma hora dá numa, outra hora dá na outra mama, outra hora dá na outra mama, ficar trocando, para não ficar torta. Então vamos lá, posicionamento no colo e pega correta. Tem N jeitos para a gente posicionar. O que eu indico? A gente vai orientar a mãe a forma mais segura e a forma mais confortável, tanto para ela quanto para o bebê. Então eu posso mamar eu sentada e eu segurando ele, barriguinha com barriguinha. Eu posso dar mamar eu deitada na cama e ele deitada junto comigo. Pode, da forma que a mãe achar mais seguro e mais confortável para os dois. Porém, eu tenho que orientar. Se você dá mamar deitada para ela, você vai poder acabar entrando num sono, você pode acabar deitando em cima do bebê, é perigoso por causa do risco de asfixia. Então, eu vou orientar sempre esses riscos e ela decide qual é o melhor para ela. Então, a mão deve estar relaxada, confortável e bem apoiada, isso no caso de sentada. Quando o bebê, eu vou amamentar o bebê sentado em uma cadeira. O bebê deve ter o corpo voltado para a mãe, mantendo um eixo axial único, então a barriguinha do bebê junto com a barriguinha da mãe. A boca do lactente deve estar sentada de frente para o mamilo e seus lábios devem estar virados para fora e a língua sobre a gengiva inferior. O RN deve abocanhar toda a auréola com a boca bem aberta. E o lábio inferior deve estar invertido com o queixo tocando a mama. Então, o queixo do bebê vai tocar a mama, a linguinha vai ficar para baixo, certo? E ele vai abocanhar toda a auréola. Tem que deixar o bebê abocanhar toda essa auréola, tá? Após a mamada, deve-se deixar a criança em posição mais elevada para que possa expelir o ar que engoliu durante a amamentação. É a famosa rotar, né? Então, depois que der o mamar, tem que orientar essa mãe a ficar de 30 minutos a 1 hora com esse bebê no colo para ele arrotar, tá certo?
Então, nessa próxima imagem, vocês vão ver a pega correta. Então, o bebê abocanha toda a auréola, o queixinho no peito da mãe, barriguinha com barriguinha. E na outra, a pega é incorreta. Olha, vocês veem que nessa imagem, o bebê está abocanhando só a pontinha do bico. Imagina a dor que essa mulher deve sentir na hora que ele mama, gente. Porque se ele está pendurado só na pontinha do bico, com certeza, logo mais aparece uma fissura. E isso já vai ser um motivo para essa mãe não amamentar mais esse bebê. Então tem que tomar bastante cuidado, orientar a pega de forma correta. Agora, a característica do leite materno. É o que eu falei para vocês. O leite materno ele não é uniforme na sua constituição. Cada mãe produz um leite especial para o seu filho. O conteúdo de gordura é maior no final da mamada, sendo fundamental para o ganho calórico do lactente. Isso também acontece no decorrer do dia. À tarde, à noite, o teor de gordura é maior do que pela manhã. Nessa imagem, vocês veem 3 tipos de leite que a mulher tem durante o puerpério. O colostro, no começo do puerpério, ou até às vezes tem gestantes que na gestação já começam a liberar o colostro. O leite de transição e depois o leite maduro, que é o que sacia mais essa criança. Quais são as fases de produção? Agora, o colostro é secretado nos primeiros 5 dias após o parto. O valor energético de 67 a 70 quilocalorias. A composição em relação ao leite maduro, o colostro apresenta maior conteúdo de eletrólitos, proteínas, vitaminas e imunoglobulinas. Porém, possui menos gordura, lactose e vitaminas. Então, é o que eu falei, o colostro ele vai ter mais água e anticorpos para aquele bebê. Não vai se preocupar com o ganho de peso do bebê, com o ganho calórico do bebê. Ele vai se preocupar em dar imunidade para esse bebê nos primeiros dias de vida. Facilita a eliminação do mecônio nos primeiros dias de vida, que é o primeiro cocô do bebê, e permite proliferação do lactobacilos, ou seja, diminui a chance desse bebê ter uma infecção intestinal assim que ele nasce, tá certo? Agora o leite de transição. É aproximadamente a partir do 6º dia até a 2ª semana pós-parto, intermediário entre o colostro e o leite maduro. Gente, isso não é via de regra para todo mundo. Tem mulher que demora 3 dias para vir a descida do leite. Tem mulher que demora 5, tem mulher que demora 7. Então, é de mulher para mulher. A gente tem que orientar isso para a mulher. O leite maduro é produzido a partir da 2ª quinzena pós-parto, tem um maior teor de lipídios e lactose, menor quantidade de proteína. O leite anterior era ralo e doce, ocorrendo predominância de proteína no soro e lactose. No meio da mamada é maior quantidade de caseína. E o leite posterior tem grande concentração de gordura. Então, o comecinho do leite é mais docinho e o finalzinho do leite tem mais gordura para o bebê engordar. Tá certo? Tem um ganho calórico. No próximo, vocês vão ver mitos. Aquela questão que eu falei. Ah, mas meu leite é fraco. Não existe leite fraco. Isso. Todo leite é igual. Todo leite vai ter gordura, minerais, vitaminas, tudo que o bebê precisa. Não existe leite fraco. Ah, mas eu tenho pouco leite. Não existe isso de ter pouco leite. A sua produção de leite vai depender da quantidade de mamada do seu bebê. Então, sempre, se ele mama mais, você vai produzir mais leite. Se ele mama menos, você vai produzir a quantidade de leite adequada para ele viver, para ele continuar mamando. Cerveja preta aumenta a produção de leite, gente. Isso é o maior mito de todos. Não existe isso. Não existe isso. Não tem evidência científica nenhuma que tenha algum tipo de alimento que aumente essa produção de leite. Tá certo? Então, nesse próximo slide, tá assim, a amamentação é a base da vida. Ele vem lembrando do agosto dourado. Desde 2017 foi promulgado o mês do agosto dourado, que é um mês ele vai incentivar o aleitamento materno para ajudar as mulheres a ter essa questão de amamentar. Tem mulheres que têm muito tabu, tem mulher que é orientada de forma errada. Então, esse mês do agosto dourado, ele vem para incentivar, para falar um pouquinho mais sobre esse tema. Por quê? A amamentação adequada, ela diminui muito a chance desse bebê ter doenças diarreicas, ter doença respiratória, que são as doenças que mais matam o bebê no primeiro ano de vida, né?
Então, é importante incentivar o aleitamento materno, gente. E nós, como profissional de saúde, a gente tem um papel fundamental nesse incentivo e um papel fundamental em orientar essa mãe, principalmente essa mãe que está no alojamento conjunto. Então, aquele recém-nascido que foi para o alojamento conjunto com a mamãe, a gente vai acompanhar nada mais que isso, além dos sinais vitais, acompanhar a vitalidade do bebê, né, questão de ver a temperatura, se ele está apresentando febre, tudo, se ele fez cocô ou fez xixi, mas o principal vai ser isso, porque o bebê que não é amamentado, que não for amamentado de forma adequada, ele vai começar a apresentar hipoglicemia, e aí vai ser um fator de risco para ele ficar mais tempo nesse alojamento conjunto, para ele ficar internado e a mamãe sair de alta sem ele. Então a gente tem que incentivar essa amamentação no alojamento conjunto e muitas das vezes a mãe ela chega despreparada pra gente, despreparada para amamentar esse bebê, tá certo? Espero vocês na próxima aula, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês.